Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos continuidade ao nosso curso de Geometria Plana, beleza? Falaremos aí sobre a soma dos ângulos externos de um polígono, qualquer, tá legal? Precisaremos de conteúdos que nós vimos na aula passada. Vamos relembrar um pouquinho nessa aula como calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, como calcular cada ângulo interno e cada ângulo externo. E após fazer isso, fazer a soma dos seus ângulos externos, tá legal? Fiquem até o final, que no final vai ter uma parte bem importante que vai facilitar muito a vida de vocês a partir desse conteúdo, tá legal? Se você não se inscreveu no canal ainda, não deixe de se inscrever. Se você gostar do vídeo, dê um like, que assim você ajuda o canal a chegar no maior número de pessoas, beleza? Forte abraço a todos, papel e caneta, vamos que vamos! Bom pessoal, na aula passada nós aprendemos a determinar o valor do ângulo interno e o valor do ângulo externo de um polígono, né? Nesta aula nós vamos aprender em relação à soma dos ângulos externos de um polígono. Para eu conseguir calcular o ângulo externo de um polígono, primeiro eu tenho que conhecer o ângulo interno. Mas o que é esse ângulo externo de um polígono? Vamos ver o que é esse ângulo externo? Então nós temos aqui uma régua. Vamos determinar aqui o ângulo externo de um polígono. O ângulo externo de um polígono é esse ângulo de fora aqui, ó. Este ângulo, certo? No caso, é este ângulo e este ângulo. E nós temos um outro ângulo externo também, né? Vamos lá para aquele ângulo externo. Certo? Nós temos aqui este ângulo externo também. Certo? Nós temos aqui os três ângulos externos de um polígono, certo? Observem que se eu pegar o ângulo externo e eu somar com o meu ângulo interno, formou-se aqui meia circunferência, né? Então, a soma dos ângulos externos mais a soma, os ângulos externos mais os ângulos internos de um polígono resulta sempre em 180 graus. Observem que esse desenho aqui, ele forma aqui meia circunferência, né? E nós já aprendemos que uma circunferência inteira é 180 e meia circunferência, uma circunferência inteira é 360 e meia circunferência é 180, certo? Essa relação é muito importante, tá? O ângulo externo mais o ângulo externo vai resultar sempre em 180. Guardem essa informação, beleza? Nós sabemos que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180, certo? A soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180. E nós sabemos que esse triângulo aqui é um triângulo regular. Se eu sei que a soma deste triângulo é igual a 180 e ele é um polígono regular, significa que ele tem os três ângulos internos, os três ângulos de dentro, com a mesma medida. Então, para eu saber quanto vale cada ângulo interno, este verde, este amarelo.
Para eu saber quanto vale cada ângulo interno, eu pego 180 e divido por 3, tá legal? Isso vai me dar 60 graus. Então, cada ângulo interno é 60 graus. Então, este ângulo é 60 graus, este ângulo é 60 graus, e este ângulo aqui é 60 graus. Tá legal? Por que eu dividi por 3? Porque este meu triângulo tem 3 triângulos iguais. E se a soma que nós já vimos na aula passada é 180, pegamos o 180, que é a soma total dos ângulos de um triângulo, e dividimos por 3. E nós vamos obter aqui cada ângulo interno, tá legal? Agora, para determinar o ângulo externo, que é o que me interessa no momento, eu tenho que verificar. Eu sei que isso aqui forma meia circunferência. E eu sei que meia circunferência é 180 graus, né? Ou seja, o ângulo interno mais o ângulo externo totaliza 180 graus. O ângulo interno, nós vimos que é 60, mais o ângulo externo, que é igual a 180. Agora eu vou pegar este 60 e vou mandar lá para o outro lado, vai ficar menos 60. Então, eu vou ter que o ângulo externo é igual a 180 menos 60. Então, o ângulo externo totaliza aí 120, beleza? Então, cada ângulo externo totaliza 120, ok? Então, nós já sabemos que cada ângulo externo totaliza 120 graus, beleza? Então, eu apago aqui agora e observem que eu vou anotar os ângulos externos. Aqui é 120, aqui é 120 e aqui é 120. Observe que se eu somar os ângulos internos com os ângulos externos, sempre vai dar 180, porque forma aí meia circunferência. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Agora, o tópico dessa aula é soma dos ângulos externos. Qual é a soma dos ângulos externos? 120 mais 120 mais 120, 360, ou simplesmente 120 vezes 3 ângulos, 360 graus. Beleza? Vamos ver agora os ângulos externos de um retângulo, beleza? Nós vimos na aula passada que a soma dos ângulos internos, os ângulos de dentro de um retângulo, é 360, né? Ah, mas eu não lembro, como que eu faço? Vamos lá. Primeiramente, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que descobrir o ângulo de dentro, certo? Opa, perdão. Eu tenho que descobrir o ângulo de dentro. A partir do momento que eu descobrir o ângulo de dentro, eu consigo obter o ângulo externo, o ângulo de fora. Tá legal? Observem aqui, ó. Eu sei que no retângulo, este meu ângulo aqui é 90 graus. Certo? Todos os ângulos de um retângulo, todos os ângulos internos de um retângulo são 90 graus. Certo? Agora, quanto que vale o ângulo externo? Vamos traçar o ângulo externo aqui, ó. Observe novamente que o ângulo interno mais o ângulo externo forma aqui
meia circunferência, digamos assim. E meia circunferência totaliza 180 graus. Eu sei que o ângulo interno é 90 graus, mas o ângulo externo que eu quero descobrir totaliza 180 graus. Agora eu vou pegar esse 90 graus, eu preciso deixar o ângulo externo sozinho. Só que para eu deixar o ângulo externo sozinho, eu preciso tirar o 90 daqui. Eu vou mandar o 90 lá para o outro lado, vai ficar menos 90. Então, meu ângulo externo é 180 menos 90. Então, meu ângulo externo é 90 graus. Beleza? Então, este meu ângulo externo aqui é 90 graus. Este também. Este também. E este também. Tá legal? Vamos agora somar os nossos ângulos externos. Soma do ângulo externo, tá legal? Ó, o S vai ser de soma, o E vai ser de externo. Soma dos ângulos externos é o 90 vezes 4 ângulos, certo? 90 vezes 4 ângulos. 90 vezes 4, 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Beleza? Então, nós vamos ver agora os ângulos externos de um polígono regular de 5 lados. Eu tenho aqui um pentágono. Um polígono de 5 lados, certo? É um pentágono. 5 lados. Então, quem são esses ângulos externos, né? É este ângulo, este ângulo, este ângulo, este ângulo e este ângulo. Eu tenho aqui os 5 ângulos externos de um polígono. Para eu descobrir esse ângulo externo, eu preciso saber primeiro quanto vale o ângulo interno. Foi um conteúdo que nós vimos na aula passada. Como que eu determino o ângulo interno de um polígono regular? Primeiro eu descubro o total. Primeiro eu descubro qual é a soma total dos ângulos de dentro. E depois eu divido por 5. Por que por 5? Porque tem 5 ângulos de dentro. Qual que é a formulinha para descobrir os ângulos internos de um polígono? Era n menos 2 vezes 180, certo? Então, a soma dos ângulos internos é o n, pessoal. O n é o número de lados. Então, este polígono tem quantos lados? Tem 5 lados, né? Esse polígono tem 5 lados. Então, vai ficar 5 menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos é 3 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos é 540 graus. Eu sei que se eu somar todos os ângulos de dentro, vai totalizar 540 graus. Certo? E eu sei que os ângulos de dentro são todos iguais. Então, eu pego 540 graus e divido por quantos ângulos? Eu tenho quantos ângulos de dentro? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, vamos lá. Isso vai me dar... 4 não dá. 108 graus. Então, cada ângulo de dentro
mede 108 graus. Se cada ângulo de dentro mede 108 graus, agora eu consigo determinar o ângulo de fora, né? Usando a relação. Qual é a relação que nós vamos usar? Que o ângulo externo mais o ângulo interno é igual a 180. O ângulo externo é o que eu quero descobrir, mais o ângulo interno é 108. Certo? Isso é igual a 180. Eu preciso deixar o meu ângulo externo sozinho. Para eu deixar o ângulo externo sozinho, eu mando 108 para lá. Fica menos 108. Então, meu ângulo externo é 180 menos 108 dá 72 graus. Então, meu ângulo externo é 72 graus. Todos os ângulos externos são iguais. Tá legal? Agora vamos somar os nossos ângulos externos. Certo? Eu vou apagar aqui. Tá legal? Se você precisar copiar essas anotações, dê um print ou pause no vídeo e vão copiando, tá? Não esqueçam de curtir o canal, tá legal? Se inscrever no canal se você não é inscrito. Vamos lá agora, pessoal. Vamos somar agora os ângulos externos. Somar os ângulos externos. Os ângulos externos é 72, que é cada ângulo externo, vezes 5. Certo? 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36. 360. Beleza? Vamos ver um outro aí para ver se aparece algum padrão. Nós temos aqui um polígono. Quantos lados tem esse polígono, pessoal? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aqui um hexágono, beleza? Nós precisamos traçar aqui os ângulos externos de um hexágono, tá legal? Vamos pegar aqui os ângulos externos de um hexágono. Observem que vocês têm que fazer este movimento para traçar, para desenhar os ângulos externos bonitinho, beleza? Prolongar cada lado do polígono para localizar aí o nosso ângulo externo. Aqui eu tenho mais um ângulo externo, certo? Aqui eu vou ter mais um ângulo externo. Importante o desenho bem feito, pessoal. Porque um desenho bem feito, ele ajuda vocês a visualizarem a figura, beleza? Então, após prolongar um pouco os 5 lados, nós podemos observar aqui os ângulos externos, né? Ó, aqui eu tenho um ângulo externo, um ângulo externo, um ângulo externo, um ângulo externo e um ângulo externo. E mais um ângulo externo. Para eu determinar o valor de cada ângulo externo, eu preciso primeiro descobrir o ângulo de dentro. Primeiro descobrir o ângulo interno, beleza? Preciso descobrir primeiro o meu ângulo interno. Quanto que é esse ângulo interno aqui? Como que eu faço para descobrir este meu ângulo interno? Primeiro eu vou determinar a soma de todos os ângulos de dentro
Qual que é a formulinha da soma de todos os ângulos de dentro? Soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180, certo? Por que que eu preciso descobrir todos os ângulos, a soma de todos os ângulos de dentro? Porque aí depois que eu descobrir a soma de todos os ângulos de dentro, eu divido por 6. E quando eu dividir por 6, eu vou encontrar apenas um ângulo interno, que é o que me interessa, que é o que eu estou procurando. Tá legal? Então, vamos lá. A soma dos meus ângulos internos é igual a n. Esse n aqui é o número de lados. Eu sei que esse polígono tem 6 lados. 6 menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos internos é 4 vezes 180. A soma dos ângulos internos, fazendo a continha aí, deu 120 graus. Então, eu sei que a soma de todos os meus ângulos de dentro, todos, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, eu sei que essa soma deu aí 720. Mas eu sei que todos eles são iguais. Se eles são iguais, qual é o valor de cada um? Eu pego 720 e divido pelo número de lados. Qual é o número de lados desse polígono? É 6. Beleza? Então, vamos lá. 7 por 1 dá 6. Vai 1. 12 por 6 dá 2. 12. 120. Então, eu sei que cada ângulo de dentro vale 120 graus. Se você fizer 120 mais 120, mais 120, mais 120, mais 120, mais 120, vai totalizar aqui os 720, que é a soma. Beleza? Agora que eu sei que o ângulo de dentro é 120, pessoal, quanto que é o ângulo de fora? Vamos usar a nossa relação, né? Que o ângulo externo mais o ângulo interno forma 180 graus. O ângulo externo é o que eu quero calcular, mais o meu ângulo interno, pessoal, ó, é 120. É igual a 180. Eu preciso deixar o ângulo externo sozinho. Só que para eu deixar o ângulo externo sozinho, eu mando 120 lá para o outro lado. Fica menos 120. Certo? Então, como que vai ficar aqui? Meu ângulo externo é igual a 180 menos 120, totaliza 60, pessoal. Então, eu sei que o meu ângulo externo é 60. Todos os meus ângulos externos são 60 graus. Agora, vamos fazer, pessoal, a soma dos ângulos externos. Quanto que vai dar a soma dos meus ângulos externos? Então, a soma, S de soma dos meus ângulos externos é igual a 60, que é cada ângulo externo, vezes 6. Isso totaliza 360 graus. Tá legal? Vamos fazer mais um aqui e ver se acontece algum padrão. Nós temos aqui um polígono de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Nós temos aqui um polígono de 7 lados. Para eu descobrir o ângulo externo, eu vou fazer o ângulo externo sem a régua para vocês observarem.
Ó, o ângulo externo é esse carinha aqui, ó. Eu não preciso fazer o desenho todo não, tá bom? Só esse desenho já basta. Por quê? Porque eu sei que o meu ângulo interno mais o meu ângulo externo totaliza aí 180, né? Mas eu preciso saber primeiro o meu ângulo interno. Para eu saber quanto que vale o meu ângulo interno, eu tenho que primeiro descobrir quanto vale a soma de todos os ângulos internos. Qual que é a formulinha da soma? Soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Então, a soma dos meus ângulos internos é igual... O n é o número de lados, que é 7. Menos 2 vezes 180. A soma dos meus ângulos internos é 5 vezes 180. A soma dos meus ângulos internos é igual a 900. Então, eu sei que a soma de todos os ângulos de dentro, são 900 graus. Mas quanto que vale cada ângulo? Cada ângulo interno. Eu pego os 900, que é a soma, e divido pelo número de lados. Nesse caso, o número de lados, pessoal, é 7. Certo? Fazer essa divisão, 900 dividido por 7... vai dar aproximadamente 128,57 graus. Então, cada ângulo de dentro é 128,57 graus. Tá legal? Se o ângulo de dentro é 128,57 graus, quanto que é o ângulo de fora? Vamos usar a relação, né? O ângulo externo mais o ângulo interno é igual a 180 graus. O ângulo externo que eu quero descobrir mais 128,57 é igual a 180. Eu preciso deixar o ângulo externo sozinho. Só que para eu deixar esse ângulo externo sozinho, eu vou mandar esse carinha aqui, ó, lá para o outro lado, vai ficar menos. Então, como vai ficar? Vai ficar o meu ângulo externo é igual a 180 menos 128,57. Então, cada ângulo externo vai ser igual a 51 graus, 43. Tá? Cada ângulo externo. Tá aqui, ó. 51 graus, 43. Agora, então, qual é a soma? A soma dos ângulos externos é 51,43 vezes 7. Porque são 7 ângulos, né? Isso dá 360 graus. 360,01. 360 graus. Tá legal? Então, observem, pessoal, eu vou voltar todos os slides para vocês observarem uma coisa. Bom, pessoal, vamos preencher essa tabela aqui para ver se a gente começa a perceber algum padrão, tá legal? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um polígono de 3 lados é 180 graus. Tá legal? De um polígono de 4 lados, 360 graus.
de um polígono de 5 lados, 540 graus. De um polígono de 6 lados, 720 graus. De um polígono de 7 lados, 900 graus. Aí nós vimos que para determinar cada ângulo interno, a gente pegava os 180 e dividia por 3, totalizava 60. O ângulo interno, a gente pegava 360 e dividia por 4, dava 90 graus. 5 lados, a gente pegava 540 e dividia por 5, dava 108 graus. 6 lados, a gente pegava 720 e dividia por 6, que dava 120 graus. E os 7 lados, nós pegamos 900 e dividimos por 7, deu aproximadamente 128,57. Beleza? O ângulo externo é o que falta para completar o 180, né? 60. Quanto que falta para completar o 180? 120. 90. Quanto que falta para completar o 180? 90. Por que completar o 180? Lembra que eu falei que o ângulo interno mais o ângulo interno forma meia circunferência? E meia circunferência é sempre 180 graus. Se eu tenho um, eu vejo quanto que falta para o outro para chegar em 180. Aqui, por exemplo, o interno é 108. Quanto que é o externo para completar o 180? 72. Nesse daqui, o interno é 120. Quanto que falta para completar 180? 60, não é isso? E próximo é 128,57. Quanto que falta para completar? 51,42. Beleza? E agora a soma dos ângulos externos, se você lembra, todos eles deram, fazendo as continhas, mostrando para vocês passo por passo, deu 360, tá legal? Então é uma regrinha, é uma propriedade, tá? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360 graus, tá legal? É uma regra muito importante. Não seria interessante eu simplesmente falar para vocês, pessoal, decorem isso. Bacana é demonstrar o porquê, porque vocês vão usar esses cálculos para outras coisas que nós veremos nas próximas aulas, tá legal? Então ficamos por aqui, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aí para ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Isso ajudará bastante a espalhar esse canal aí para muitas pessoas, beleza? Que ainda não estão tendo acesso a ele. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.